Agora eu já fiz o vídeo de apresentação, bora me conhecer um pouquinho e botar o pé em cima da cadeira? Seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, sobre o salto quântico, expansão da consciência, e eu vou trazer um pouquinho sobre a minha jornada, sobre como eu consigo te ajudar nessa expansão, nesse salto. Independente de qualquer estágio, eu vou te contar, eu gosto muito de fazer analogias para que você entenda, de fato, como que as coisas funcionam. E quais os maiores certos, quais os maiores erros. E antes de tudo, falar que nós somos humanos, nós estamos aqui apenas para nos descobrirmos. E o nos descobrirmos é fortalecer, pegar de volta, a nossa força, que ninguém tirou, mas que com as nossas crenças, com os nossos núcleos de convivência, nós acabamos esquecendo. Quem nunca se moldou num ambiente para agradar e para ser aceito? Sim, de fato. Eu mesma já fiz isso muitas vezes e eu senti o peso do corpo refletido, o que me incomodava. E peso corporal, físico, estético, saúde, foi o meu maior convite para o meu despertar espiritual. Então, quando eu digo sobre expansão da consciência, autodesenvolvimento, consciência, prosperidade, eu falo muito sobre agradecer etapas, sobre entender que não existe tempo certo para as coisas, mas que existe uma grande caixa que no final, quando você abrir várias caixas, sabe aquela pegadinha do presente, e dá numa caixinha, você vai ter um anel de diamante, que ele brilha e que ele te dá superpoderes. Então eu acredito que o maior motivador das pessoas para expandir a consciência, para começar um processo de autodesenvolvimento terapêutico também, são as desilusões, seja profissional, relacionamentos com você mesmo. Sabe aquela fase do não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta? Ou você vende perdas, sejam financeiras ou de família também. Então, todos esses pontos na nossa vida, eles são convites para que a gente nos entenda. E o nós entendermos faz com que a gente retome a força que existe. Eu me recordo quando eu comecei há 2 anos atrás, esse foi o meu convite há 2 anos atrás para despertar mais, tá? Eu já vinha num processo desde os 21 anos, principalmente porque eu trabalho com emagrecimento, e a minha maior confusão era sobre isso, Tanto com as minhas alunas, quanto com o meu próprio corpo. Eu pensava, gente, mas é tão simples, é só emagrecer, é só fechar a boca, e por que a gente não consegue fazer isso? Porque é tão difícil. Eu mantinha um dia inteiro bonito, alimentação, atividade física, e à noite, comia, já tinha aquela coisa do prazer, não conseguia me vencer. Eu perdia para mim mesma. E eu percebia que isso é um movimento natural das pessoas. E o porquê isso acontece. E aí foi quando, até 2 anos atrás, eu vim nessa jornada. Eu emagreci mais de 16 quilos. E ainda treinando menos, comendo mais, sendo uma pessoa mais próspera, entendendo sobre energia. E há 2 anos atrás eu tive um novo convite. Foi quando eu senti a necessidade maior de remodelar a minha vida, no quanto eu ganho, como eu trabalho, como eu me relaciono,
E principalmente eu comecei a perceber nessa jornada como eu me relaciono com o meu próprio valor. Então, quando nós falamos sobre o salto quântico, expansão de consciência, emagrecimento, empreendedorismo, fertilidade, que mais? Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre temas que emperram, né, na vida das pessoas. Eu falo entre aspas porque não é um emperro, tá? Sobre vários temas que na realidade são convites para as pessoas mudarem. Esse é o início de jornada de um despertar espiritual. Então, nada melhor do que fazer a gente, né, se balançar ali, sair da zona de conforto, é simplesmente entender que a gente precisa mudar. E aí, há 2 anos atrás, quando eu comecei esse processo de reforma da minha empresa, reforma do meu modo de viver, reforma dos meus relacionamentos, de tudo, eu já era casada. Eu comecei a entender que tudo é uma única coisa, né? Então, o mesmo tanto que eu venho me desenvolvendo para prosperar financeiramente, é o mesmo desenvolvimento pessoal para emagrecer. É o mesmo desenvolvimento pessoal para engravidar em qualquer idade. É o mesmo desenvolvimento e expansão da consciência que eu tenho que me desenvolver para sobrepor qualquer obstáculo, qualquer dificuldade na minha vida. Porque quando eu começo a entender sobre crenças, eu começo a entender sobre jornadas. E quando eu entendo sobre crenças e jornadas, eu começo a entender sobre o olhar que eu tenho para a vida. Então, existem pessoas que têm um olhar mais branco e cinza da vida, analogia, tá? Branco e cinza da vida, tem pessoas que têm um olhar da vida mais rosado, tem gente que vê a vida mais branco, tem gente que vê a vida mais cinza apenas. Então, são vários olhares. E esses olhares fazem com que as pessoas vibrem. Mais para frente falaremos sobre vibração. Como as pessoas vibram. Então, como você vibra, é como você terá as coisas na sua vida. Então, os seus pensamentos são a resultante das suas crenças. Crenças têm relação com o que você vivencia, com o que você vivenciou e com o que você busca trazer de novo também para a sua vida. Então, as pessoas acreditam que as crenças nos fazem a partir daquilo que nós vivenciamos. Eu digo que, principalmente quando nós entendemos o despertar espiritual, a jornada quântica, a expansão da consciência, nós começamos a falar sobre, principalmente, a busca do novo. Eu sou uma amante nata de terapias, desde as holísticas, as psicológicas, né? Psicologia, inclusive eu tenho um irmão psicólogo, adoro conversar com ele, sobre todas as terapias, os modos de mudar as nossas crenças. Adoro entender o que foi que aconteceu e como eu estou agindo hoje. Mas de verdade eu falo para as pessoas, isso é importantíssimo. Mas mais importante do que isso é você ter a consciência, expandir a sua consciência ao ponto de você começar a buscar um novo personagem. E esse foi o maior clique que eu tive na minha vida quando eu entendi sobre emagrecimento. A gente quer comer menos, a gente quer ter uma silhueta mais fina, a gente quer tudo, mas está entregando ainda pouco da nossa energia para mudar isso. E quando eu falo sobre entregar energia, muitas pessoas acreditam que elas precisam treinar mais ou dar mais duro na rotina de alimentação. E eu digo que a maior entrega é começar a se policiar sobre quem você é agora, quais as suas atitudes,
Qual o seu modo de pensar? Qual o seu modo de viver? Qual o seu modo, né? O seu modus operandi, para que você comece a corrigir. E como corrigir? Treinando. Sabe quando você vê um colega de trabalho e de repente ele se veste só de preto? E no outro dia ele aparece todo de florido. Você fala, fulano tá estranho, né? Nossa, fulano tá com uma roupa diferente hoje. Nossa, tem alguma coisa esquisita nele. Não é esquisito, ele mudou abruptamente. E isso gera impacto. Se é bom ou se é ruim é um julgamento, nós não podemos dizer. Mas isso é só para você entender. É difícil, na maioria das pessoas, elas mudarem drasticamente. Porque envolve a crítica do outro, envolve o começar a dizer não para o outro. Todas as pessoas que envolvem o núcleo de convivência. Então é muito comum as pessoas, quando começam a fazer terapia, elas começarem também, né, a ser tão autossuficientes, ser uma pessoa que preza tanto pelos próprios gostos que elas, né, impactam as pessoas que estão ali no seu convívio e começam a ser taxadas de egoístas, de individualistas e tudo mais. Isso é um processo, porque foi drástico. Então, o despertar espiritual, embora a gente queira muito que de um dia para o outro você, nossa, despertei, preciso mudar. Seria ótimo apagar as minhas lembranças, as minhas crenças e começar simplesmente a ser uma pessoa nova. É possível? Sem dúvidas. É possível. Você simplesmente, entendi o que eu estou fazendo de errado. A partir de amanhã, não farei mais. A partir de amanhã, serei uma pessoa nova. A partir de amanhã, serei alguém que eu julgo melhor. É possível? Sim. Porém, você ainda terá várias atitudes que te trará para velhos hábitos. Então, quando a gente fala sobre o despertar espiritual, sobre evolução, desenvolvimento, a gente fala sobre elevar nível de frequência vibracional. Então, um dia você vai estar daquele jeito que você quer, no outro dia talvez você caia um pouco, e assim você vai mudando. E isso se chama evoluir, tá? Às vezes as pessoas acreditam, principalmente em processo de emagrecimento, hoje eu tô de dieta, nunca mais eu vou comer doce. E aí elas acham mesmo que nunca mais elas vão comer doce, nunca mais elas vão comer uma comida que esteja fora do que um nutricionista ou um consultor, um mentor passou. E é um grande erro pensar nisso. Literalmente é um grande erro. É um grande erro quando você pensa que você entendeu um pouco sobre física quântica, um pouco sobre a lei da atração e que você não vai ter pensamentos de escassez. Então, quando a gente fala sobre o salto quântico, desenvolvimento, principalmente, o maior segredo, a maior chave que eu dou para as pessoas é você ter a dimensão de passado, presente e futuro, tá? E mais para frente também a gente já vai falar sobre essa ilusão de tempo. Mas o tempo, nesse sentido, ele vai beneficiar muito a gente. Quando a gente fala sobre passado, presente e futuro, vamos pontuar sobre o tema emagrecimento ou prosperidade, tá? Para mim é igual. Eu tô aqui no meu passado, vamos falar que hoje eu tô no meu presente, né? Então eu tô aqui no presente, eu estou desgostosa com a minha saúde, com o meu corpo. Eu entendi que eu preciso mudar a minha alimentação e começar a fazer atividade física para ter mais ânimo de vida. Que as pessoas acham, eu tô tão sem ânimo, não vou fazer nada. Não, comece a fazer para ter ânimo de vida. Então, a partir do momento que você decidiu que você vai mudar, já entenda que aquela pessoa desanimada, sedentária, que não se alimenta, ela já é uma parte do seu passado. Então, você precisou ter no passado o desconforto para então, no seu presente, já estar executando. Porque você já vislumbra
um futuro melhor. E quando a gente fala sobre vislumbrar um futuro melhor, a única coisa que vai fazer a gente atingir esse futuro melhor é já trazer o futuro para o presente, tá? O que as pessoas fazem de erro? Elas pegam o passado e ficam reproduzindo no presente. Passado, reproduzindo no presente. E aí os dias ficam sempre iguais. É por isso que elas têm dificuldade de emagrecer, é por isso que a balança não muda, é por isso que elas vencem, são, né, o doce, sei lá, a comida errada ali no dia a dia vence elas e tudo mais. A preguiça, né, vence elas. Por quê? Elas estão com a mentalidade passada. Ou seja, uma mentalidade passada vai fazer com que ela tenha aquele padrão passado, sedentário, com sobrepeso, sendo reproduzido passado, presente e futuro. Quando você quer uma vida diferente, você vai precisar entender que o seu futuro já é agora, já é um princípio base de lei da atração. E como a gente faz esse processo ser mais dinâmico, mais leve e agradável? Começando a entender quem você é. Ah, eu sou fulano, formado e não. Tira seus diplomas, tira a tua roupa, tira tudo que está por fora e entre em introspecção quem você é, quais os seus gostos, como você quer se enxergar, quais as suas skills, né? Quais as suas potencialidades você quer ter daqui para frente, o que não está te agradando. E a maior chave que eu te dou agora, eu acho de verdade muito importante a gente entender quais as nossas falhas. Sim, acho ótimo. Mas de verdade eu acho muito mais proveitoso e você vai ter muito mais sucesso quando você começar a focar, colocar a sua energia e atenção aonde você quer se transformar. E é onde a gente entra em transformar-se a partir de vícios, por exemplo. Então as pessoas são de um jeito e elas têm hábitos, vícios e modos de viver. Quando você quer tirar esses modos de viver, vícios e tudo que engloba essa sua vida, você vai precisar ser uma pessoa diferente. E como você vai ser uma pessoa diferente? Simplesmente convivendo com pessoas diferentes, buscando visões diferentes, buscando pessoas que atingiram aquilo que você já atingiu, buscando pessoas que são alto astral, pessoas que não reclamam. Por quê? Elas não estão presas a esses seus problemas que hoje você vivencia e que você quer transformar. Então a gente precisa sempre buscar algo que seja muito diferente da nossa rotina, muito diferente daquilo que você já tem, para que você tenha algo melhor. Entendeu? Por isso as pessoas falham em processo de emagrecimento, por isso as pessoas falham em empresa, por isso as pessoas pegam ranço do trabalho delas, porque elas querem algo diferente sendo a mesma pessoa. E quando eu falo sobre ser a mesma pessoa, não é você, até falo sobre fingir um pouco, tá? Mas não é você ser alguém que não condiz com a sua personalidade, com os seus gostos, mas principalmente você começar a treinar ser uma pessoa diferente. Então, se um dia 3 dias você comeu salada e no quarto você deslizou e comeu um McDonald's, eu digo que isso é parte do teu treino. Voltar a essa rotina é parte do treino. Saber que você pode comer um McDonald's nessa sua rotina também é parte do treino. Saber que você não precisa se martirizar é parte do treino. E mais importante do que tudo isso é você ter a consciência de que você
está num processo de evolução. Então as pessoas, elas têm essa mania, sabe? Ai, eu jaquei, ai, eu gastei demais, ai, hoje eu venci, a preguiça me venceu. Eu falo, qual a parte que hoje você se parabenizou? Você se olhou no espelho e você se abraçou. Você olhou uma coisa que você ainda não se sente, mas que você entendeu. Hoje eu não me elogiei ainda, então eu preciso me elogiar para conseguir alcançar aquilo que eu estou buscando. Você entende? As pessoas acham que é na dor que elas vão mudar. E eu digo que a dor é um incômodo, vai fazer você mudar, mas é só o autoamor, só o autoconhecimento, só a expansão da sua consciência que vai fazer realmente você ter sucesso na sua vida. Então, quando a gente fala sobre processos de emagrecimento, que é o meu card principal, eu falo que você precisa treinar ser uma pessoa magra. Quando você quer ser uma pessoa com mais dinheiro, você precisa treinar ser uma pessoa com mais dinheiro. E como você treina? Observando também pessoas que são dessa forma. Eu gosto de redes sociais, acho importante, porque rede social também é uma certa forma inspiração, parâmetro, aprendizagem. Mas principalmente eu digo para as pessoas que a rede social também, assim como o veneno em grandes quantidades pode curar, como também pode adoecer. Então eu gosto de usar a rede social para divulgação de trabalho, para me inspirar em pessoas. Então quando eu busquei emagrecer, eu busquei pessoas que tinham uma jornada de vida muito parecida com a minha. Então, pessoas que trabalhavam de 8 a 12 horas, pessoas que já tinham falhado muito na dieta e tudo mais. E assim, né, às vezes a gente vê uma pessoa que passou por tudo isso, mas lá já no auge, a gente acaba se comparando. Então, esse também tem que ser o cuidado do buscar, né, pessoas que estão já mais num nível elevado que o seu de desenvolvimento. Segredo: inspire-se e principalmente eu digo que traga humildade para o seu processo. Eu passei isso na corrida, eu sou maratonista há mais de 6 anos e eu passei isso durante a minha jornada de corrida. Às vezes a gente convive num núcleo que as pessoas estão mais avançadas e a gente se cobra muito. E quando a gente se cobra muito, a gente tem a tendência a esquecer de se elogiar. Então, quando a gente esquece de se elogiar e curtir o caminho, a gente começa a trazer, né, aquele certo incômodo, aquela sensação de, sabe, perder a vontade, né, de fazer aquilo, perder o sentido. Então, é muito importante quando a gente entende também o que aquece a nossa alma. O que é bom para um também não é bom para a gente. O que funciona para um pode não funcionar 100% para a gente, pode funcionar 20% e talvez do outro mais 30%. E essa é a nossa construção. Isso é a jornada espiritual. Isso é a jornada. Porque quando eu ouvi a jornada espiritual, eu entendia que era algo muito místico, sabe? E o que é espírito pra gente? É realmente o sentimento, aquilo que a gente pensa, o que a gente sente e é resultante disso como vai manifestar na nossa vida. Isso é ser espiritual na prosperidade, isso é ser espiritual em processo de emagrecimento, isso é ser espiritual e espiritualizado na vida. Então, se você quer ter sucesso em qualquer coisa que você pegar para fazer, que você quiser manifestar na sua vida, entenda sobre desenvolvimento pessoal. Comece a ter parâmetros de quem você era, quem você já foi, quem você é hoje e
quem você quer se tornar. Então, parâmetros, eles são muito importantes. De outras pessoas que já conquistaram, sim, com certeza. Mas, principalmente, muitas vezes até nos espelharmos em nós, nas nossas conquistas. O cérebro, ele tem uma tendência muito grande a lembrar sempre com mais vivacidade daquilo que é um trauma, do que aquilo que é ruim. E o despertar espiritual também, ele é o treinar da mente para que você tenha muito mais lembranças boas do que as ruins. Lembra, você sempre manifesta aquilo que você tem na mente. Então, se você fica parado no seu passado de coisas ruins, duvido que no meio das coisas ruins não tenham coisas boas. Mas se você se apega muito mais às coisas ruins, você vai manifestar no seu presente, e o seu presente sempre vai ser o futuro. Então, é uma grande ilusão deixar para segunda-feira emagrecer, tá bom? Lembra, o seu futuro que você está buscando, ele começa no agora. Então, quando a gente fala sobre emagrecimento, prosperidade, é como a gente consegue observar as nossas mudanças. Quando a gente fala sobre o salto quântico, sobre desenvolvimento pessoal, espiritual, sobre expansão da consciência, é como a gente consegue ter essa dimensão do quanto a gente vem evoluindo e de como a gente tem a consciência do que deve ser, do que a gente tem que fazer e como a gente consegue diariamente se reconectar com esses conceitos. Repetição é fundamental num processo de expansão da consciência, de jornada, do salto quântico. Então, meu maior conselho para você é nunca deixe de buscar conhecimento. Esse canal aqui vai ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de repetição. Então você percebe que eu tenho muitos blocos, né, de conteúdo que eu retomo e trago de novo, e de novo, e de novo. Porque você ouviu da primeira vez, você expandiu um pouquinho a tua consciência. Quando eu retomo contextualizado aquilo que eu falei, você já expandiu mais ainda a sua consciência. Então, quanto mais a gente retoma e mais conceitos a gente absorve e mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai tendo sucesso. Maior vai ser esse salto de evolução na vida e muito mais fácil de aceitar a vida, de amá-la da forma como ela é e se aceitar. Então, quando eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre o salto quântico, né, é aceitar-se, amar-se do jeito que você é. Eu não vou dizer que eu não tenho capacidade e nem talento para ser uma pessoa padrão, mas eu não faço questão. Hoje, a partir do meu desenvolvimento pessoal, do meu salto quântico, de tudo que eu busco sobre prosperidade, eu não sinto a necessidade de me sentar posturada, desde que isso me faça bem, de ser uma pessoa padrão, de estar nos moldes. Então, eu acredito que essa é a jornada de desenvolvimento e autoconhecimento das pessoas que elas buscam. E por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso hoje em dia. Todas as pessoas que têm sucesso, principalmente em redes sociais, conteúdos virais, elas se aceitaram antes de agradar as pessoas. Porque quando você começa a se aceitar, quando você começa a amar o seu processo, a sua jornada, você começa a se enxergar com bons olhos. E quando você começa a se enxergar com bons olhos, você entende que não é a forma como você senta, não é a forma como você se veste, mas sim como você está buscando se desenvolver. E vou te dizer, eu adoro me vestir bem, adoro ter coisas boas, ter um bom carro, eu adoro tudo que é muito bonito e muito harmônico.
Mas de verdade, uma roupa muito bonita, né, um bom cenário, tudo isso ajuda. Mas de verdade, se não existisse conexão no que eu estou te dizendo de dentro, com evolução, com autoridade, com posicionamento de vida, você não tinha chegado nesse vídeo até agora. E você só chegou, e milhares de pessoas chegaram até esse vídeo, até esse ponto, porque eu me aceitei. E talvez nesse lugar aqui seria você. Porque talvez você pegue 10, 20% do que eu sou e leve com você. Ame isso e comece a aceitar em você. Então, isso é a pimenta. Esse é o segredo, né, de tudo quando você vai falar sobre sucesso na vida. Fulano tem sucesso, um artista de sucesso. O que ele é? Ele é bem posicionado, ele se conhece, ele sabe no que ele é bom. Ele já testou, ele já errou, ele já acertou. E quando ele errou, ele usou aquele erro como força para ele acertar mais, para ele se aceitar, para ele ser melhor todos os dias. Então eu trago essa reflexão hoje para você. Como você tem se elogiado? Será que você não tá... Quantas pessoas, né, chegam até mim e falam sobre... Eu não sei se eu caso, compro uma bicicleta. Sabe aquela fase da vida que você tá coisado? Eu já passei por isso. É justamente quando você tá desconectado de quem você é. Do que você acha bonito em você, do que você tem de melhor. E quando eu falo sobre conexão, a espiritualidade ela é fundamental nisso. A meditação, a terapia, o autoconhecimento. Mas principalmente a reflexão e o treinar. O treinar e até mesmo enganar um pouco a mente sobre isso. Então, quando você treina algo que é diferente do que você está sendo, você tem que fingir um pouco também. Um dos princípios básicos da lei da atração é justamente isso. Treinar. Primeiro, treine ser alguém que você ainda não se enxerga. Não é que você não é, você ainda não se enxerga como sendo essa pessoa. E aí então você vai começar a manifestar tudo que está equivalente a essa pessoa que você está se transformando. Então, se eu for falar sobre terapia, sobre medicina chinesa, sobre tudo que as pessoas hoje têm desenvolvido sobre o coaching, é justamente isso. O quanto as pessoas estão errando, acertando, insistindo, indo, vindo e se conectando principalmente com as suas maiores potencialidades. Reflita sobre isso e deixa seu comentário aqui também, se você chegou nesse ponto do vídeo, é importantíssimo o seu comentário. Se você tiver sugestões de tema também, me conta, me deixa aqui nos comentários 3 pontos positivos que você já conseguiu reconhecer em você. Escreve, porque quando a gente escreve, a gente também consegue manifestar na nossa vida, e isso é importante. Então, quando a gente reconhece, principalmente 3 pontos que a gente é muito bom, e não do que a gente precisa apenas corrigir, a gente consegue, de fato, sair dessa grande caixa e começar a adentrar o universo até que a gente vá até aquela joia dentro da caixa, até que a gente consiga realmente lapidar os nossos conhecimentos e ser uma pessoa mais próspera, mais realizada, mais de bem com a vida e principalmente muito mais leve. Quando a alma está leve, o corpo também está leve. E eu digo que, como diria o slogan do meu programa de emagrecimento, emagrecer é
parte de enriquecer. Se hoje você está numa jornada de emagrecimento, de autodesenvolvimento, de entender um pouco mais sobre o universo, não negligencie a sua saúde e conecte-se todos os dias com a sua maior potência, o seu autocuidado. Beijo!